Amém? Uma época que eu gosto pra caramba, assim, de curtir, de viver, é a época da Copa do Mundo. Eu não sei se você gosta de Copa do Mundo, eu adoro a Copa do Mundo, assim. E Copa do Mundo é uma parada maneira, principalmente pra gente aqui no Brasil. Eu sei que tem alguns países também que, ficam igual o brasileiro fica, mas pra gente e a nossa realidade, a gente vê assim que Copa do Mundo é uma parada maneira, porque junta todo mundo. Quando o Brasil vai jogar, todo mundo se reúne num lugar, todo mundo vai lá para assistir. A gente torce com toda a nossa alegria, com toda a nossa força, enfim. É uma parada que eu acho curiosa, é que geralmente a gente se sente parte ali da seleção, né? Os jogadores, eles são convocados, eles estão lá jogando e eles vão representar a nação, mas parece, cara, que cada brasileiro, até quem odeia futebol, nesse momento para e se sente um jogador, ou então se sente um técnico, a pessoa se sente parte daquilo, a pessoa meio que parece que está fazendo gol junto. Aí o Brasil ganhou o título, parece que eu ganhei, a gente ganhou, é o Brasil que ganhou. De maneira geral, a gente sente essa necessidade de pertencer a alguma coisa maneira, de fazer parte de alguma coisa que é relevante. E quando a gente pertence a um grupo que tem uma boa visibilidade, que tem uma relevância maneira, aí a gente fica mais amarradão ainda. Cara, eu quero fazer parte de uma coisa que é boa. Só que mais do que pertencer, a gente quer ser parte mesmo de alguma coisa que seja relevante, alguma coisa que seja digna de reconhecimento. E como eu falei aqui, é interessante que a gente é capaz, às vezes, de se sentir parte de algo, mesmo que a gente não faça nada por aquilo ali. A gente é capaz de se sentir um jogador de futebol, fazendo gol lá na hora que o Brasil está sendo campeão, sendo que a gente está totalmente distante daquela parada ali. Ainda que você nunca tenha tocado o pé numa bola de futebol, se o Brasil ganha uma Copa do Mundo, o que você fala? Eu sou penta. Eu sou penta. Ou, se Deus quiser, a gente vai ser hexa. A gente se sente parte daquilo ali. A gente tem um orgulho enorme de fazer parte de alguma coisa assim. A gente se sente valorizado, é uma coisa que faz a gente se sentir bem. Isso faz parte do desejo básico do ser humano, de pertencer. E também um outro desejo básico, que não só de pertencer, mas de se sentir valorizado, se sentir alguém importante, alguém que tem uma relevância onde a gente vive. Isso também acontece na igreja. Geralmente isso acontece na igreja, de uma forma geral, e aqui eu estou falando da igreja institucional, da organização. A gente, às vezes, se torna um membro da igreja, e aí acontece uma coisa maneira nessa igreja, a gente começa a pensar isso também, cara, minha igreja, a gente sente esse orgulho, essa parada maneira. Aí a igreja vai e grava um CD maneiro, e você fala assim, caraca, a gente gravou esse CD aí, maneiro. E é maneiro ter esse sentimento, é bom a gente ter isso. E aí você vai num lugar e você ouve alguém falando bem, da Oceânica, aí você fala, minha igreja, estão falando bem de mim ali, eu estou ouvindo aquela pessoa falando, enfim, fazendo aquilo ali. Mas a igreja institucional, ela é diferente da igreja verdadeira de Jesus, que é o que os teólogos vão chamar de igreja triunfante, aquela igreja que é invisível, aquela igreja que é composta pelos eleitos, por aqueles que amam Jesus, que entregaram o coração e a vida para Jesus. Será que, ainda que a gente se sinta parte dessa igreja instituição, que a gente tenha o nosso nome ali no hall de membros da igreja oceânica ou de qualquer outra igreja, seja qual a igreja você pertencer, será que ainda que a gente se sinta parte dessa forma, como eu estou falando aqui agora, dando essas ilustrações, é assim que Deus vê a gente? Será que a gente pode se sentir parte assim? Uma das coisas que tem enchido meu coração, como eu falei antes da gente orar aqui, nos últimos dias, é sobre relevância. Cara, isso tem de alguma forma enchido muito assim a minha vida, o meu coração, a minha alma. Muito mais do que a gente ter um ministério maneiro aqui na Geração Oceânica, no Gol, em que de repente a gente pensa em coisas bacanas, uma conferência legal, um CD legal, algumas coisas maneiras que a gente possa fazer. Muito mais do que um ministério que seja cheio de jovens, muito mais do que um ministério que tenha músicas bacanas, muito mais do que um ministério que as pessoas de repente de fora possam elogiar. Esse ministério aqui só vai fazer sentido se Jesus se agradar dele. Esse ministério só vai fazer sentido se o Espírito Santo estiver aqui no nosso meio, realizando a sua obra. Se ele tiver liberdade aqui no nosso meio para continuar tratando os corações, para continuar convertendo vidas, para continuar regenerando corações aqui no nosso meio.
Essa relevância que tem sido tão desejada por mim, eu espero que por você também, ela só vai acontecer de verdade se cada um de nós aqui, de forma individual, entendermos esse chamado de Deus para cada um de nós, se cada um de nós vivermos vidas relevantes no nosso dia a dia, enquanto a gente vive. Na igreja verdadeira de Jesus, que é composta pelos eleitos de fato, a igreja que é invisível, que só Jesus sabe quem são esses, daqueles que amam Jesus, daqueles que fazem parte dos salvos, não é possível você se sentir parte se você não tiver uma vida relevante. Não é possível você dizer que você vive um ministério relevante se a sua vida no seu dia a dia não tem condizido com essa parada. Para a igreja verdadeira, o que eu estou querendo dizer é, para a igreja verdadeira, a gente não pode dizer que a gente faz parte, como a gente fala, no caso de um time de futebol, de uma seleção brasileira. A gente só vai realmente poder dizer que o nosso ministério é relevante, que a gente faz parte de algo relevante se a gente, no dia a dia, de forma individual, estiver vivendo dessa forma. O que a palavra tem para ensinar para a gente sobre isso? Como que a gente pode ser relevante nesse mundo? Como que a gente faz parte disso? E eu quero ler esse texto para vocês, que ensina para a gente sobre qual é a conduta que a gente tem que ter na nossa vida, como base para tudo que a gente faz. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. Eu queria ler com vocês nesse momento. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Vamos ler mais uma vez? Tudo o que fizerem, tudo o que vocês fizerem, tudo, em qualquer atitude, façam de todo o coração como para o Senhor, como para Jesus, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quero dar um pouco de contexto para você aqui. Paulo está escrevendo aqui para um grupo específico de pessoas, ele está escrevendo para escravo. Nessa época, a escravidão acontecia, era institucionalizada, era legalizada. Existiam pessoas cristãs que tinham escravos, e existiam escravos que eram também cristãos, que eram convertidos a Jesus, que tinham Jesus como seu Senhor e Salvador. E esse trecho, Paulo está escrevendo especificamente para escravo. Paulo vai escrever para marido, para esposa, para filhos, para algumas classes sociais, ele vai falar escravos. Tudo que vocês fizerem, façam como se vocês estivessem fazendo para o Senhor. Façam de todo o coração, porque é Jesus que vocês estão servindo. Ainda que vocês façam coisas que vocês não queiram. Então pensa nisso aí. Sabe, você hoje tem planos às vezes para a sua vida, você se sente livre para fazer as coisas que você gosta de fazer. Você pensa em fazer uma viagem, você quer sair uma noite para ir no restaurante com a pessoa que você curte, ou com seus amigos, ou você quer, de repente, jogar um futebol numa quinta-feira à noite. Você não é essa pessoa, você é escravo. Você não pode fazer o que você quer a qualquer momento, você não pode fazer nada disso. Você só pode fazer aquilo que o seu dono permitir, aquilo que o seu dono mandar você fazer. Você gostando ou não, o seu dono tem a sua posse. Se ele está de mau humor e ele é ríspido com você, cara, não te interessa. Você vai ter que fazer aquilo. Se ele quer que você faça alguma coisa que você não quer, não te interessa, você vai ter que fazer. Você é escravo. Você é escravo. É para esse tipo de gente que Paulo está escrevendo e ensinando isso que a gente acabou de ler. Tenta pensar com uma cabeça de escravo. Você é escravo, você não pode fazer nada. Você não tem poder de decisão nenhum sobre a sua vida. E a instrução bíblica é essa, inspirada pelo Espírito Santo. Ainda que vocês tenham que fazer alguma coisa que vocês não tenham a menor vontade de fazer, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Cara, isso é forte pra caramba. Isso é forte pra caramba. E isso ensina pra gente a lição principal desse texto. Existe um princípio por trás disso aqui que serve pra gente hoje, completamente. E é a lição desse texto. Toda a vida é de Jesus e pra Jesus. E se a gente hoje é de Jesus, se hoje a nossa vida está entregue a Ele, tudo que a gente faz deve ser para Ele. Esse é o princípio desse texto, essa é a lição. Se a nossa vida agora é de Jesus, antes dela ser de um dono terreno aqui nesse mundo, ela pertence ao nosso Salvador, ao nosso dono eterno. Ou seja,
Vão ter coisas que eu não quero fazer, vão ter coisas que eu não vou ter vontade. Mas essa decisão não cabe a mim, eu sou escravo. Eu não sou dono de mim mesmo. Se o nosso dono terreno mandar eu fazer aquilo ali, se ele mandar eu fazer qualquer coisa, eu devo fazer como se eu estivesse fazendo para Jesus. E ele é o nosso verdadeiro dono. Se o escravo, que serve como escravo, que não tem poder de decisão sobre a sua própria vida, deve fazer tudo como se estivesse fazendo para Jesus, para o Senhor, o que dirá de nós? O que dirá você? O que dirá a minha própria vida? Para a nossa vida hoje, como que a gente pode enxergar esse texto? Independente da nossa posição social, independente do cargo que você ocupa, da função que você desempenha, se você tem muito ou pouco dinheiro, independente das circunstâncias adversas, se você está passando por algum momento ruim na sua vida, ou por algum momento excelente, independente se você está se sentindo bem ou mal por alguma coisa que está acontecendo com você, a gente deve fazer qualquer coisa na nossa vida, entendendo que a gente faz por Jesus, porque a gente vive para Jesus. É isso que o texto está ensinando para a gente. E aí a palavra vai continuar e vai ensinar que a gente deve fazer para Jesus, sabendo que a gente vai receber do Senhor a recompensa da herança. Porque é Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha só, você que é escravo, sirva o que você está pensando, sirva como se você estivesse fazendo para Jesus, para o Senhor e não para os homens, e espere a recompensa de Jesus. A recompensa que a Bíblia ensina que a gente vai ter lá na eternidade, quando esse mundo aqui acabar, ela não tem a ver com o cargo que a gente de repente tenha ocupado aqui nesse mundo. Se você de repente teve um bom salário ou não, se você teve uma boa função ou não, se você fez coisas boas, trabalhos voluntários, não tem a ver com isso. A recompensa que a gente vai ter lá na eternidade, ela não tem a ver com a posição social que a gente teve aqui nesse mundo, ela não tem a ver com a cor da nossa pele, ela não tem a ver com o salário que você recebe, ela não tem a ver com a família a qual a gente pertença. A recompensa que a gente vai receber lá na eternidade de Jesus tem a ver com a fé que a gente tem nele, no nosso Salvador, e com o quanto a gente viveu por ele aqui nesse mundo. Por isso Paulo vai ser enfático, olha só, cara, sua vida deve estar horrorosa, você é escravo, eu entendo, você tem vezes que quer fazer coisas e você não tem poder sobre a sua própria vida, mas mesmo assim, tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Jesus, e é Ele que você está servindo. Você acha que você está servindo um dono terreno? Não é. Pode até parecer, mas não é. É a Jesus que você está servindo. E você vai fazer bem se você fizer qualquer trabalho aí, mesmo que você odeie, se você fizesse como se estivesse fazendo para Jesus. É isso que o texto bíblico está ensinando para a gente. É como se toda a nossa vida fosse realmente só uma passagem para a vida verdadeira, para a vida eterna com Cristo. É isso que o texto ensina para a gente. E o que isso aqui ensina para a gente sobre relevância? Que é o que a gente falou aqui desde o início. Uma vida relevante, uma vida que faz diferença, que impacta outras vidas, ela só é relevante aos olhos de Deus se ela for vivida com isso aqui em mente. Que a gente deve fazer qualquer coisa entendendo que a gente faz por Jesus, porque hoje a gente vive para Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele comprou cada um de nós, Ele salvou a nossa vida da escravidão do pecado, e é dele que a gente deve esperar qualquer recompensa. É de Jesus, ainda que seja apenas lá na eternidade. Ainda que a gente não receba nada ainda nesse mundo físico, nesse mundo terreno, nesse mundo caído. Como é difícil a gente viver isso no nosso dia a dia, cara. Porque a gente quer a recompensa agora. A gente quer agora. A gente quer fazer alguma coisa e ser reconhecido. A gente quer fazer o que a gente quer. A gente não quer fazer o que a gente não quer. E aí, diante dessa lição aqui, desse texto, eu queria fazer duas considerações para a gente. E aí, considerações agora que tem a ver com o nosso ministério, com a geração oceânica, com o GO. Primeira consideração. O nosso ministério, a geração oceânica, esse grupo de jovens que se reúne todo sábado, que se reúne nas células ao longo das semanas, só vai ser relevante na medida em que cada um aqui entender que é responsável por isso. Que a gente faz o que faz para o Senhor e não para as pessoas. Nosso ministério ele só é relevante quando a gente faz o que faz para o Senhor e não para as pessoas. Pode parecer uma coisa básica, mas na prática, no dia a dia, não é.
Se você, quando está assistindo o jogo da seleção, você se sente praticamente um jogador quando ele faz o gol, se a gente tem esse sentimento de se sentir parte de alguma coisa, mesmo que a gente esteja completamente distante, não tenha nada a ver com aquilo ali, o mesmo não vale para que você se sinta alguém relevante apenas fazendo parte de um ministério relevante. O que eu quero dizer com isso? Que a geração oceânica pode se tornar um ministério altamente relevante, relevante em todo esse país, fazer a diferença. Se você não estiver vivendo isso no seu dia a dia, você e Deus, e você não estiver tendo uma vida relevante no seu dia a dia, você não pode falar que você participe e vive um ministério relevante, ainda que você faça parte do gol, no nome. A gente só vai fazer diferença real se cada um de nós aqui entendermos que todos somos responsáveis de forma individual por isso aqui. E quando cada um de nós aqui começarmos a viver entendendo que tudo é para Jesus, como o texto ensina, porque toda a vida agora é dele, toda a minha vida agora é dele. E aí, isso vale tanto para o nosso ministério aqui dentro da igreja, quanto para o nosso ministério lá fora. Se a gente serve aqui dentro, a gente tem que fazer tudo o que a gente faz para Jesus. Aí talvez você pense assim, cara, mas pô, se a gente está aqui dentro, é óbvio que é isso que acontece. Isso também pode parecer uma coisa boba, mas não é. Eu me lembro há 20 anos atrás, Jonatas lembrou disso aqui semana passada. Há 20 anos, eu acho que foi até mais. Eu era adolescente ainda. Há 20 anos atrás, e poxa, o ministério era uma coisa muito pequena ainda, de adolescentes ainda, tinha muito pouca gente, a gente começou um trabalho de uma forma muito difícil lá na sede antiga, e teve uma noite, cara, de verdade, que a banda eram 4 pessoas, tinha uma no projetor e uma pessoa sentada no banco. A noite foi assim, não apareceu ninguém, só apareceu uma pessoa. E eu lembro que a gente da banda na época conversou assim, cara, mas a gente conversou numa boa, não foi nem por maldade, mas a gente falou assim, pô, não faz sentido a gente tocar. Por que a gente vai tocar? Só tem uma pessoa. E ali eu aprendi uma das maiores lições que cada um de nós aqui precisa aprender no ministério. É que a gente não faz para as pessoas, a gente faz para Jesus. Jonatas me ensinou aquilo e nunca mais eu esqueci daquilo. Isso faz toda a diferença. Naquela noite a gente tocou para ninguém, porque a gente estava fazendo para Jesus e não para as pessoas. Cara, é possível que ao longo da caminhada, enquanto a gente começa a participar desse ministério, enquanto a gente começa a querer fazer parte disso aqui, a gente tem a tentação de querer agradar as pessoas. E isso acontece, e algumas vezes isso é até lícito, isso não necessariamente está errado. A questão é que isso não pode ser o principal. Isso não pode ser o foco. A gente tem que ter certeza, cara, que qualquer coisa que a gente faça aqui, a gente está fazendo para o Senhor, para Jesus. Como que isso impacta a nossa vida? Cara, não importa se alguém vai olhar o que eu estou fazendo para Jesus. Não importa se alguém vai reconhecer, vai me elogiar, vai falar alguma coisa maneira para mim, eu estou fazendo para Jesus, eu não estou fazendo para agradar as pessoas. A gente vai agradar de uma forma indireta, mas isso não pode ser o foco. Existem vários ministérios aqui dentro da igreja que você pode servir. Você pode servir dentro de uma célula. Tem várias coisas que podem acontecer dentro de uma célula. A liderança, o louvor, a ajuda, a levar o lanchezinho para ajudar no final de uma célula. Você tem um ministério de serviço. O Dani está lá atrás, ó, contando. Eu acabei de atrapalhar a contagem dele agora. Tem uma galera que está servindo agora no ministério de serviço. Tem a comunicação. Tem 1 milhão de coisas na comunicação que você pode ajudar. Tem as câmeras, as fotos, coisa lá atrás no data show. Tem uma série de outras coisas, a comunicação, o louvor, o time de oração e intercessão que também acontecem aqui de uma forma muito maneira, o time de recepção, o time de criação, cara, tem muito espaço e tem espaço para todo mundo servir nesse lugar. E é muito comum que em todos esses ministérios que hoje existem aqui nesse lugar, que a gente em alguns momentos pense, pô, será que a galera vai curtir? Pô, será que a galera vai aparecer? Será que vai estar maneiro, vai estar cheio? Será que a galera vai estar animada? O que a gente aprende na palavra é, a gente tem que fazer como para Jesus. Como para Jesus. Então, na maioria das vezes, ainda que essas questões sejam lícitas, e é legal a gente pensar, será que a galera vai aparecer? Será que a galera vai curtir? Essas coisas não podem roubar a nossa paz de forma nenhuma. A gente nunca pode deixar de fazer alguma coisa se a galera não aparecer. Esse é o ponto.
Com o que a gente precisa ficar atento o tempo inteiro Jesus vai se agradar, Jesus vai ficar feliz com a minha atitude, Jesus vai estar presente nesse lugar, o Espírito Santo vai estar aqui, realizando a obra dele aqui no nosso meio, ele vai ter liberdade para agir nesse lugar, para que corações sejam libertos, para que vidas sejam restauradas. Jesus vai estar feliz com o meu coração enquanto eu sirvo nesse ministério, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém te elogie, ainda que ninguém te reconheça. Isso com relação ao ministério aqui dentro, na igreja. Só que lá fora, cada um de nós também tem um ministério. Todo mundo lá fora é chamado e é responsável por viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida de santificação, que significa que a cada dia eu vou conhecer mais e mais a Deus e a cada dia eu vou me tornar cada vez mais parecido com Jesus. Santificação, até que a gente vá para a eternidade, até que a gente vá morar no céu. E não exista mais dor, e não exista mais problemas, e não exista mais todas aquelas coisas ruins que o pecado trouxe para o nosso mundo corrompido. E também a gente é responsável por pregar o Evangelho para todas as pessoas que Deus colocou à nossa volta. São ministérios que eu e você temos lá fora. Viver uma vida santa, em que a gente realmente dê um bom testemunho para as pessoas, em que a gente mostre para as pessoas que Jesus é vivo, que Jesus é real, que Ele pode transformar, sim, completamente uma vida e um coração. E ao mesmo tempo pregar o Evangelho, com a nossa palavra mesmo, explicar o que é a salvação, por que a gente precisa de salvação, quem é Jesus, o que é pecado. Tem gente hoje que está do seu lado, no seu dia a dia, que não faz ideia do que é isso que eu estou falando aqui agora. Esses são chamados de Deus para cada um de nós, para você, para mim. Ser relevante, vivendo em todos os momentos como para o Senhor, como a palavra ensina, significa a gente ter vidas relevantes lá fora. Vidas que levam isso aqui a sério, cara. Não que seja uma vida bitolada, séria, chata, não. É que leva isso aqui a sério. Você pode ser a pessoa mais feliz do mundo, você pode ser a pessoa mais maneira do mundo, e isso para a glória de Deus, para que outros vejam, cara, esse Deus é real, eu quero isso para a minha vida. Eu quero viver isso também. Fez diferença na vida dele, de repente pode fazer na minha. Ser relevante significa a gente viver assim lá. E a gente precisa entender que a gente faz parte disso. Não é para os nossos amigos de oração, por exemplo, ouvirem falar de Jesus aqui. Eu vou trazer ele para esse lugar e de repente ali vão falar de Jesus. Não, ele tem que ouvir de Jesus da sua boca, lá fora mesmo. Pode ser que ele nunca queira pisar num lugar como esse. Não é para a gente ficar esperando uma oportunidade, para a gente dar um bom testemunho. Não, cara, o nosso testemunho tem que ser no dia a dia. E, se eu dei mole, eu peço perdão na hora, Senhor, me perdoa, eu quero continuar dando um bom testemunho, eu quero ter uma vida maneira, que te agrada, porque tudo que eu faço tem que ser como para o Senhor. E isso vai ter desdobramentos em várias áreas, em vários aspectos. Hoje a gente vive uma coisa surreal do politicamente correto. A gente tem medo de como a gente vai falar, porque será que vão me interpretar mal? Será que a pessoa não vai entender? Será que ela vai ficar chateada comigo? Galera, não está em tempo da gente ficar preocupado mais com isso. A gente tem que se preocupar se Jesus está sendo espalhado, se as pessoas estão conhecendo a razão da nossa fé, se as pessoas estão sendo salvas, se Jesus voltar amanhã. Quanto tempo perdido! Quantas pessoas que não ouviram da nossa boca dessa salvação. E isso é responsabilidade nossa. É ministério para cada um de nós aqui. Se você não se sente chamado, eu espero que essa noite você comece a se sentir, porque já deveria estar se sentindo chamado há muito tempo para isso. Isso é para todos nós, isso é para toda a geração oceânica. O nosso ministério ele só é relevante enquanto a gente faz o que faz para o Senhor e não para as pessoas. Não me importando se o cara vai pensar isso ou não de mim, se alguém vai ficar chateado ou não comigo. É claro que a gente tem que ser cordial, a gente tem que ser simpático, a gente tem que ser amoroso, a gente tem que ser manso, é óbvio. Mas agora, se eu falo uma verdade bíblica, com toda a cordialidade do mundo, com toda a mansidão, e mesmo assim alguém se ofende, cara, que se ofenda. Eu espero que você esteja entendendo como eu estou falando. Eu espero que você esteja entendendo, assim, de verdade, assim, cara, diante de Deus, assim, o que eu estou querendo dizer é que eu e você, que vivemos para Jesus, a gente não vive mais para a gente mesmo. Não faz sentido a gente falar ou pensar, a vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser. A gente agora entregou a vida para Jesus, então tudo que a gente faz é por Jesus e é para Jesus.
E aí, cara, se você estiver fazendo uma cagada, e se você já entregou sua vida para Jesus, você está fazendo uma cagada para Jesus, infelizmente. E Ele está triste com você, e Ele não está feliz com isso. Cara, pensa só numa figura que é meio tosca, mas para você entender o que eu estou querendo dizer, que agora a nossa vida é de Jesus, não é mais nossa. Pensa que você tem um casal que tem um filhinho. Aqui a gente tem vários casais que têm filhos pequenos, criancinhas assim. E, muito maneiro. Criança é uma coisa muito maneira. Criança, é fofinha. Você quer pegar, abraçar, você quer brincar, conversar com ela. Pensa que, de repente, você veja um pai ou uma mãe tendo um surto psicótico, pegando um filho e começa a espancar o filho com toda a força. Espanca o filho. E aí você fica horrorizado com aquilo e fala assim, cara, para de fazer isso. Não espanca o seu filho, você está doido. Por que você está fazendo essa parada? E aí ele vira para você e fala assim, o filho é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Tipo assim, não vem encher meu saco não. Isso não existe. Mas essa é a melhor ilustração para eu te dar, para mostrar que a sua vida não é mais sua. Você não pode mais fazer o que você quiser com você mesmo, porque você agora entregou tudo que você tem para Jesus. Ele agora passou a ser o seu dono. Você não pode mais chegar e falar, a vida é minha, eu vou fazer o que eu quiser com ela. A não ser realmente que você ainda não tenha sido regenerado, cara, e você ainda não tenha essa ideia e esse conhecimento, mas é isso que a palavra ensina, que acontece quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando Ele passa a ser o nosso Salvador. Agora a nossa vida é para Ele. Por isso que esse texto faz todo sentido agora, porque agora, mesmo que eu seja escravo, eu tenho que fazer tudo como se eu estivesse fazendo para Jesus, porque agora a minha vida é dele. Ainda que eu faça o que eu não quero, ainda que eu faça coisas totalmente contrárias à minha vontade, eu tenho que fazer como se fosse para Jesus, porque assim eu vou dar um bom testemunho, e é isso que Jesus quer da minha vida. Vida relevante se torna relevante assim, quando ela passa a ser vivida totalmente para Jesus. O nosso ministério, a geração oceânica, esses encontros de sábado que a gente tem toda semana, as células do Gol que se reúnem toda semana, só vão ser relevantes quando a gente fizer o que a gente fizer para o Senhor e não para as pessoas. As pessoas, elas vão ser abençoadas sim de forma indireta. E vão ser muito mais abençoadas do que elas seriam se a gente fizesse só pensando nelas. Essa que é a grande questão, cara, de toda a palavra e de tudo que a gente pode aprender com isso. E a segunda consideração é que nem sempre a gente vai receber o reconhecimento que a gente acha que merece. E isso é muito importante, ficar gravado no nosso coração. Nem sempre a gente vai receber o reconhecimento que a gente acha que merece. Ainda que você seja altamente relevante para Deus, ainda que você seja uma ferramenta útil, ainda que você seja uma bênção, ainda que sua vida seja tão marcante para a história da igreja, que todas as pessoas em todas as próximas gerações falem de você, quão santo você foi, quão maravilhoso você foi, ainda que você tenha esse nível de relevância, é muito provável que muita gente não reconheça o seu esforço, não reconheça a sua dedicação, não reconheça a sua entrega. E a vida é assim mesmo. Por isso que a Bíblia vai ensinar para a gente, e Paulo vai falar isso para escravo, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Cara, olha só, quem vai te recompensar é Jesus. Então relaxa. Ainda que você não seja reconhecido, ainda que você faça o que você não quer, ainda que esteja difícil para você no seu dia a dia, você está fazendo para o Senhor, que é a ordenança bíblica para a gente, está fazendo para o Senhor, então espera do Senhor a recompensa, ainda que ela demore um pouco para chegar, mas ela vai chegar, e essa é a razão de toda a eternidade, de tudo aquilo que a gente crê. Se a gente serve aqui dentro para o Senhor, cara, vamos esperar a recompensa do Senhor. Você que lidera uma célula, você que é líder de célula, se você está passando por algum momento difícil no seu dia a dia, se você tem se sentido cansado, triste, desanimado, cara, Jesus está vendo, Jesus sabe, pode acreditar, pode ter certeza, Ele conhece cada detalhe do seu esforço no seu dia a dia. Não há nada, não existe nada que você tenha feito por Jesus que Ele possa se esquecer. E Ele nunca vai esquecer de nada que você tenha feito por Ele. A sua recompensa está guardada na eternidade. Isso vale para você que serve aqui dentro em qualquer outro ministério. Se você serve em qualquer outro lugar, em qualquer outra posição, em qualquer coisa, se você pega uma cadeira e coloca aqui para glorificar Jesus, para servir a Jesus, para que as pessoas se sintam
mais bem recebidas nesse lugar ou para qualquer outra coisa que seja, se você está fazendo isso para o Senhor, não há nada que você tenha feito por Jesus que Ele possa se esquecer, e Ele não vai se esquecer. A sua recompensa está na eternidade. Se a gente vive uma vida santa, se a gente vive o nosso chamado lá fora, e cara, isso tem sido difícil, uma vida de santificação é uma vida difícil, porque a gente luta contra a nossa própria natureza, a gente luta contra pecados que são difíceis da gente largar, pecados que afastam a gente da presença de Deus e a gente não quer. Se a gente tem lutado para evangelizar as pessoas lá fora, se a gente tem orado pelos nossos amigos de oração, se a gente tem tentado explicar a salvação, aquilo que transformou a nossa vida, se a gente tem buscado dar um bom testemunho para que essas pessoas sejam alcançadas também, às vezes isso pode parecer muito difícil, muito desafiador, mas não há nada que você possa fazer por Jesus que Ele seja capaz de esquecer, e Ele não vai esquecer. A sua recompensa está na eternidade. A sua recompensa está na eternidade. É só uma questão de paciência e de fé, de crer que isso aqui é real, isso aqui é sério, cara, isso aqui é verdadeiro. O nosso ministério, aqui dentro e lá fora, só vai ser relevante quando a gente pensar na recompensa eterna e não na recompensa terrena. Nem sempre a gente vai receber o reconhecimento que a gente acha que merece, mas com certeza, e eu garanto para você, o que a gente vai receber lá na eternidade é muito maior e é muito melhor do que qualquer coisa desse mundo. E aí, como que a gente aplica esse texto para a nossa vida? Eu queria trazer 3 aplicações aqui. Eu queria muito que você guardasse no coração ou anotasse, qualquer coisa do tipo. Colocasse mesmo isso aqui diante de Deus, cara, para que a gente se aproxime mais mesmo de Jesus. A primeira delas, se dedique a servir tendo Jesus como motivação. Eu vou tentar explicar isso aqui de uma forma mais detalhada. Se dedique a servir tendo Jesus como a sua maior motivação. Muitas vezes a gente vê aqui no dia a dia algumas pessoas que começam a ficar desanimadas no ministério, e aí começam a pensar, poxa, eu vou dar um tempo, deixa eu dar uma descansada, eu acho que eu vou entregar isso aqui, eu acho que eu vou abandonar, eu acho que isso não é chamado de Deus para mim. Isso, geralmente, não é todos os casos, beleza? Tem casos que isso é super válido, não quero entrar nesse detalhe, mas isso geralmente, via de regra, acontece quando a motivação não é Jesus. Quando a motivação é, por exemplo, a alegria. Pô, agora eu estou alegre, meu irmão, voltei de retiro, estou animadão. Pô, vamos embora, vou liderar a célula, vamos embora. Pô, estou alegre, estou feliz, pô, vamos embora, pode contar comigo. Estou feliz, estou alegre. Quando perde a alegria? Larga, deixa. Você acha que você vai ficar alegre o resto da tua vida? Não vai. Estou te adiantando aqui. Quero trazer notícias reais para você. Ninguém fica alegre todos os dias, toda hora. Por exemplo, tem gente que tem a motivação no reconhecimento humano. O cara faz uma parada maneiraça aqui dentro. Aí o cara fala, caraca, aí, pô, parabéns, glória a Deus pela sua vida, você mandou muito bem. É aquilo, pô, maneiro, mano, reconheceram, pô, que top. Ó, pode contar comigo, hein, a próxima eu tô junto e tal, pá. Conta mesmo aí, pô, precisa carregar a cadeira, pô, top. Pô, o cara, enquanto ele está sendo reconhecido, pode contar. E quando parar o reconhecimento? E quando você fizer alguma coisa que ninguém está vendo? Para de servir, para de se entregar, para de fazer como se estivesse fazendo para Jesus. Uma outra motivação, resultado rápido. Cara, pô, beleza, comecei a pegar isso aqui, estou servindo com todo o meu coração. Caraca, aí, fluiu muito rápido. Eu estava achando que essa parada só ia funcionar no final do ano. Pô, agora já está fluindo, mano. Uma galera chegou, uma galera, pô, aceitou Jesus e tal, está aqui comigo e tal. E quando não tiver resultado rápido? Para de servir, para de fazer. Você percebe que quando a gente muda a motivação, tira Jesus da motivação que deveria ser e coloca qualquer outra coisa, isso sempre vai ter falha. Isso sempre vai ter um momento em que não vai funcionar. Não vai funcionar. Jesus precisa ser a principal motivação. Cara, eu esteja alegre ou não, eu esteja me sentindo motivado ou não, eu esteja bem ou não, vamos embora, eu estou fazendo para Jesus. E aí, cara, quando a gente coloca motivação em Jesus, essas inconsistências começam a acabar. Você começa a ser uma pessoa constante, você começa a ser um cara que está ali, firme. Vamos embora. Resiliente, cara. Vamos embora, pode contar comigo. Não estou bem não, mas vamos embora. Eu sei que eu estou fazendo para Jesus. Vamos, tenho fé, Deus vai abençoar. E vamos que vamos. E aí, como a gente falou aqui, essa aplicação também vai ter consequência aqui dentro e lá fora. Então, aqui dentro,
qual é a sugestão e a aplicação mais prática possível para a gente? Cara, se dedica a dar o seu melhor aqui nesse lugar. Sirva. Se você serve em algum ministério aqui, sirva com todo o seu coração, tendo certeza que você está servindo a Jesus. Se coloque à disposição da sua liderança, para que você realmente seja usado, para você servir aonde estiver precisando. Fala com o seu líder de célula, com o seu supervisor, com alguém que lidera aqui, com alguém que você considera uma pessoa maneira. Fala assim, pode contar comigo, estou dentro. Se o ministério que você quer servir ainda não está à disposição, falaram para você esperar um pouco, cara, serve em outra coisa então. Tem vários outros times que você pode servir, começando amanhã. Vamos embora. Comece a servir o quanto antes e sirva com alegria. Se os resultados que você gostaria ainda não chegaram, não desanima. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então Ele tem que ser a nossa motivação. Lá fora, a mesma coisa vale lá para fora. Cara, se você não tem conseguido viver em santidade, se tem sido difícil para você largar alguns pecados, procura alguém o quanto antes para conversar, para orar com você, para te ajudar. Mas larga qualquer pecado para trás. A única coisa que afasta a gente de Deus e que dá para a gente uma vida com sentido é o nosso Senhor no nosso dia a dia. Se a gente peca, a gente não vai ter isso. Então procura o quanto antes alguém para te ajudar. Se o seu namoro não tem agradado a Deus, termina o seu namoro, cara. Pode parecer um pouco radical, mas lá na frente a gente vai agradecer a Deus por essas coisas. Se você não tem conseguido dar um bom testemunho para os seus amigos, peça perdão, ajeite a sua vida, ajeite a sua postura e comece a viver uma vida digna do Evangelho que dá sim um bom testemunho. Se o seu amigo de oração parece que não ouve mais você, parece que está cada vez mais difícil falar de Jesus, trazer ele para cá, qualquer coisa que seja, continua orando. E se você está achando que também não está rolando, cara, faça um jejum por ele, não desiste. Não desiste. Continue vivendo uma vida digna do Evangelho, porque é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Em todos os casos, Jesus precisa ser a nossa motivação, porque é Ele que a gente serve. É Ele que a gente serve. A segunda aplicação, se você ainda não faz parte de nenhum ministério aqui, procure um para servir o quanto antes. Cara, sério, esse é o tipo de aplicação que eu não gostaria de precisar botar, mas a gente tem que botar. Cara, se você está aqui, tem frequentado, tem feito parte, quer mesmo, eu faço parte lá da geração oceânica, da igreja oceânica, e você ainda não serve em nenhum ministério, você tem que se preocupar com isso, você tem que procurar alguma coisa para você servir. Todo mundo precisa servir, todo mundo tem algum dom aqui que possa se colocar à disposição. Eu tenho certeza. A gente pode discutir até descobrir, tem gente que vai ser mais difícil de descobrir, mas vamos embora, vamos descobrir. Deus deu para a gente dons para que a gente possa servir, para que a igreja toda possa ser edificada. Quando a gente não serve, a gente está fazendo com que outra pessoa deixe de ser abençoada com o nosso dom. É isso que a palavra ensina a respeito dos dons que Deus distribui para a gente, de modo que a igreja seja edificada, que a igreja seja abençoada. Eu tenho um determinado dom, eu vou exercer da melhor forma possível para Jesus e assim eu vou abençoar meus irmãos. Você tem um dom que outras pessoas talvez não tenham e você vai fazer isso da melhor forma possível para Jesus e você vai abençoar as pessoas que estão perto de você. E assim a igreja vai crescendo e vai sendo edificada. E é assim que precisa ser. Então, querido, se você não tem ainda alguma coisa, cara, se preocupa, busque hoje. Aí eu vou falar aqui alguns aqui para você. Dentro das células, você pode servir, você pode pedir lá para o seu líder, cara, onde eu posso te ajudar? Você pode ajudar a fazer o lanche, você pode ajudar tocando, de repente, violão, se você sabe tocar violão e ainda não toca. Tem várias outras coisas que você pode ajudar dentro da sua célula. Ministério de serviço, sempre está precisando de gente para ajudar a organizar estacionamento, a botar cadeira, a fazer coisas externas que precisa sempre de gente fazendo. Comunicação, sempre precisa de gente para ajudar a filmar, a ver data show, a fazer todas aquelas outras coisas que eu não vou lembrar agora de cabeça, todas as que tem, mas tem muita coisa para fazer. Você tem o louvor é óbvio que é bom, às vezes tem um pouco de habilidade, mas também, cara, pode chegar junto, busca, vai fazer uma aula, vai correr atrás, mas tem espaço, a gente sempre quer dar espaço para as pessoas. Oração, intercessão, a gente tem um time que é focado só nisso, pede para servir nesse time. Recepção, é uma galera aqui que é responsável só por receber bem as pessoas novas que chegam nesse lugar, pede para servir nesse time. O time de criação é um time que precisa sempre de gente com ideias novas, criativas e tal, para ajudar a fazer os vídeos e uma série de outras coisas que a gente vai pensando aqui para a igreja. Cara, lugar é o que não falta.
Agora, precisa toda hora de gente motivada e querendo servir a Jesus o tempo todo. Então, se você ainda não tem alguma coisa, procure o quanto antes, se preocupe com isso agora aí no seu lugar. E a terceira aplicação, não espere por reconhecimento. Não espere por reconhecimento nenhum. Faça as coisas aqui dentro e lá fora, tendo a certeza, crendo que Jesus está se alegrando. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É o Senhor que vai recompensar a gente. É Jesus que vai dar para a gente uma vida maravilhosa na eternidade. Muitas vezes a gente recebe bênçãos maravilhosas sim aqui nesse mundo, enquanto a gente ainda está vivendo. Mas a maior de todas, a maior bênção, a coisa mais maravilhosa que a gente vai receber, está lá na eternidade. E aí é uma questão de fé. É uma questão de acreditar. Isso aqui é verdade ou não é? Não existe meio termo não, cara. Ou você não crê nisso aqui, ou você crê, e aí, cara, a gente precisa conversar. O que tá faltando, sacou? Porque se eu creio, brother, cara, tem alguma coisa que precisa mexer dentro de mim, mudar dentro de mim. Porque eu estou falando de eternidade. Você consegue imaginar alguma coisa que seja melhor? A gente vai ter que parar de conversar se você falar assim, eu não creio. Beleza, eu entendo. Você pode não crer. Se você crê, alguma coisa precisa mudar. Se reconhecerem o seu serviço aqui nesse mundo, cara, amém, dê glória a Deus, poxa, glória a Deus mesmo. É legal quando é reconhecido e tal, mas cara, se não reconhecerem, não se preocupe, tenha só a certeza de que tudo o que você faz, seja pegar um objeto num lugar, ou arrumar uma cadeira, ou tocar um louvor, ou fazer qualquer coisa, tenha certeza de que você está fazendo isso para Jesus. Você está querendo fazer isso para agradar o seu Salvador. Você está querendo fazer isso para alegrar o coração dele, porque Ele é o seu Deus, Ele que te salvou, Ele que te deu um sentido pelo qual viver, Ele que te dá propósito de vida. Aqui dentro e lá fora, não espere por reconhecimento, creia que Jesus está vendo, Ele vê cada atitude que você tem, e creia que Ele tem se alegrado de você. E eu quero concluir dizendo, que se eu pudesse escolher uma palavra para ser o norte para o gol esse ano, o norte para a geração oceânica esse ano, eu diria relevância, relevância. Se a gente puder pensar sempre numa palavra, para ser o propósito da gente, cara, relevância. Muito mais do que um ministério maneiro, muito mais do que um ministério cheio de jovens, muito mais do que um ministério bacana que faz coisas legais, que as pessoas lá de fora vêm e elogiem. Não me interessa, porque se isso tudo estiver acontecendo e a gente não tiver relevância, não adianta de nada. Não adianta de nada. Eu estou perdendo meu tempo aqui, você está perdendo o seu tempo aí. A gente precisa ser relevante, a gente precisa fazer as coisas sabendo e tendo a certeza que a gente faz por Jesus, na igreja de Cristo, aquela igreja invisível, triunfante, composta pelos eleitos. Relevância só é possível na medida que cada um de nós aqui entende esse chamado, entende a responsabilidade que tem no dia a dia e responde a esse chamado. Responde com todo o coração, responde com toda a paixão, responde com toda a dedicação, entendendo de uma vez por todas o que a palavra ensinou para a gente essa noite. Façam como para o Senhor. Façam para o Senhor, é a Cristo, Jesus, o seu Salvador que vocês estão servindo. Não dá para a gente dizer que o nosso ministério, o Gol, é relevante se apenas algumas pessoas aqui, pontuais, forem relevantes. A gente não pode dizer. Isso é algo para todos nós aqui, para cada um de nós, para você que está sentado aí me ouvindo. Ainda que você ache que você não faz parte, se você entendeu isso aqui, e se você começar a viver uma vida assim, cara, com relevância para Jesus, com certeza sua vida vai fazer diferença nesse lugar, e esse lugar vai se tornar mais relevante ainda, e você vai se tornar um cara mais relevante ainda lá fora, com certeza. Então que esse ano seja um ano que a gente seja totalmente relevante na nossa sociedade, no nosso bairro, na nossa cidade, que a gente possa viver vidas relevantes, que agradam mesmo a Jesus, cara. Como eu sonho com essa parada. Que isso aqui seja um ministério, cara, que faça sentido. A última coisa que eu queria na minha vida, tipo, é ter um ministério assim, pô, que maneiro, um monte de jovem lá e não serve para nada. Sério, você quer fazer parte de uma parada assim? Pô, cara, se você quer fazer parte de uma parada assim, vá para outro lugar, cara. Porque isso é horrível. O que adianta? Sério mesmo, o que adianta? Na eternidade, o que vai adiantar? O que vai adiantar? Se esse lugar tivesse lotado, cheio de gente, e um monte de gente sem relevância nenhuma, sem fazer diferença nenhuma.
Você consegue perceber? Tipo, a gente só vai perder tempo. Vira só um clube. Vira só um grupinho, cara, que não adianta de nada. Não adianta de nada. Sério mesmo, se a gente levar isso aqui a sério, entender a palavra de Deus para cada um de nós, com certeza a gente vai ver coisas maravilhosas acontecendo nesse lugar, cara. Vidas sendo salvas mesmo, assim, corações sendo regenerados, cara. Uma galera que comece a querer viver para Jesus, sacou? Cara, isso é muito maneiro, assim, é o que eu mais quero, o que eu mais peço a Deus. É pelo mover do Espírito no nosso lugar que isso de fato seja verdade, cara. Pessoas possam comentar assim, cara, eu quero ir lá sábado à noite, porque lá, poxa, eu sinto a presença de Deus. Pode falar o que quiser daquele lugar, mas, cara, quando eu vou lá, meu irmão, eu vejo uma galera que ama Jesus, cara. Uma galera que ama a palavra, uma galera que quer viver para a glória de Deus, meu irmão. Eu tô lá, eu quero estar lá, vamos embora. Ou alguém que olha para a sua vida e fala assim, cara, sério mesmo, eu tenho olhado você, eu quero tanto conhecer esse Jesus, me fala um pouco dele para mim, por favor, cara. Eu já tentei de tudo, eu não sei mais o que fazer, minha vida está horrorosa, está um desastre. Fala para mim um pouco desse Jesus, porque com certeza isso deve fazer alguma diferença para mim. A gente precisa crer nisso, a gente precisa desejar isso. O Gol só vai se tornar um ministério relevante quando cada um de nós aqui entendermos essa parada e cada um de nós aqui começarmos a responder esse chamado de verdade, de forma individual, e assim a igreja vai sendo edificada e vai crescendo para a glória de Deus. E que seja assim mesmo, cara, que seja assim mesmo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor Jesus, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado porque ela desafia a gente a mudar a nossa vida, a nossa postura. Ela mostra para a gente aonde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa acertar. Ao mesmo tempo, a sua palavra traz para a gente paz verdadeira, Senhor. Ela traz sentido para a nossa vida, ela mostra para a gente o que a gente mais precisa, Senhor. Muito obrigado porque você tem sido gracioso para a gente, você tem sido um Deus tão cuidadoso, Senhor, você tem amado a gente, Senhor, com um amor que a gente não consegue entender, não consegue explicar, Senhor, e como é bom, Senhor, no nosso dia a dia a gente perceber mesmo esse cuidado seu por cada um de nós. Continua fazendo, Senhor, a sua obra, faz da Geração Oceânica um ministério totalmente útil nas suas mãos, para que você receba toda a glória, Senhor, para que cada vez mais pessoas ouçam falar desse Jesus e queiram entregar os seus corações totalmente nas suas mãos, Senhor, porque a nossa vida não tem sentido se não for vida para você, Deus, não tem sentido nenhum, Senhor. Isso é de verdade, Senhor, a gente crê na sua palavra sim, Senhor. A gente não quer discutir isso, Senhor. A gente só quer aprender a viver isso aqui, Senhor, para que o seu nome receba toda a glória, toda a honra, Senhor. Toma a nossa vida nas suas mãos, recebe o nosso louvor nesse lugar, nesse momento. E transforma a gente, por favor, Senhor. O que precisa ser acertado nos nossos corações, Senhor, acerta essa noite aqui. Senhor, mexe com a gente, Senhor. Faz com que a gente seja um grupo de jovens realmente que ouve esse chamado e começa a querer viver, Senhor, para a sua glória no dia a dia, Senhor. E cada vez mais outras pessoas queiram viver isso também. Faz assim, Senhor, a gente crê no seu nome, a gente quer te agradar com todo o nosso coração. E no nome de Jesus eu oro assim, Senhor. Amém, Deus. Queria te convidar a ficar